que eu vou fazer? Vovó, vou acabar morando com você. Mamãe, eu já sei o que eu vou fazer. Vovó, vou acabar morando com você. Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha. Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha. Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha. Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha que a vovó. O som do Brasil 99.9 MHz Universitária. 10h57. Universitária. ZYD 240 99.9 MHz FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Haddad Presidente 13. Quero ser o presidente de todos os brasileiros para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos paz para trabalhar e crescer. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Queremos a união dos brasileiros por uma pátria mãe gentil que cuide de todos os seus filhos e não deixe ninguém para trás, garantindo educação e oportunidades. Vamos juntos, todos pelo Brasil. Vote Haddad 13. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita. Esquerda. Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A Lava Jato condenou Lula a mais de 12 anos de prisão. José Dirceu a mais de 30. Palocci também a 12 anos. E Dilma Rousseff foi denunciada. Essa é a turma do PT. Quando a gente escolhe um candidato, tem que saber o que está por trás dele. Você já parou para pensar que o Haddad está carregando com ele as mesmas pessoas e a velha política corrupta que quebrou o Brasil? Haddad é PT. E o PT a gente não quer de novo. Bolsonaro, presidente. Coligação acima de tudo, Deus acima de todos. PSL e PRTB. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá a todas e todos que nos acompanham agora pela Universitária FM 99.9, também pela Universitária AM 820 kHz, e também para quem está conosco já aqui em áudio e vídeo com a transmissão pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Está entrando no ar o seu Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da UFPE, professora com muito orgulho, e eu começo o programa saudando nossas queridas, nossos queridos professores, saudando neste Dia do Professor, Dia da Professora, 15 de outubro,
Vou saudar quem abraçou esta profissão tão bonita, tão pouco incentivada e mais do que nunca tão necessária ao desenvolvimento do nosso país. Particularmente, e eu parabenizo em nome de toda a equipe do programa Fora da Curva, eu parabenizo a você que tem como missão diária trazer o conhecimento, trazer o esclarecimento, a tirar a cortina de ignorância dos nossos olhos e trazer luz. E também para a gente, para vocês, professores, que aprendem muito sempre nesse processo de transferência de conhecimento. A você que alfabetiza, a você que orienta, professor, você que instrui, seja criança ou seja o adulto, no maternal, no pós-doutorado. Coragem, colegas, coragem. Vale a pena lutar pela educação, sempre. Parabéns para nós. Eu aproveito para informar que a Universidade Federal de Pernambuco acaba de divulgar um comunicado em defesa da universidade pública e da democracia, e eu peço licença a vocês a compartilhar esse comunicado tão importante que foi assinado pelo reitor da UFPE, Anísio Brasileiro, e pela vice-reitora, professora Florisbela Campos. Abre aspas. Com a proximidade do segundo turno das eleições presidenciais de 2018 e atenta ao desenrolar da campanha, a Universidade Federal de Pernambuco considera urgente manifestar-se em defesa da universidade pública e em repúdio a todas as formas de ameaça às liberdades democráticas. Ciente do seu papel histórico, a UFPE se posiciona por uma universidade que, além de gratuita e de qualidade, seja autônoma e socialmente referenciada. É a universidade pública que tem garantido os principais avanços do nosso país na ciência, na tecnologia, na inovação e nas artes. Os brasileiros devem abraçar ideias que defendam uma nação inclusiva, justa, capaz de superar os desequilíbrios regionais. Nessa perspectiva, afirmamos nossa posição intransigente a favor do respeito à diversidade em todos os seus aspectos, seja de gênero, de livre orientação sexual, de identidade étnica e cultural, contra as pregações de violência e de intolerância, e, acima de tudo, de defesa dos direitos humanos, da liberdade e da democracia. Assina o professor reitor Anísio Brasileiro e a professora vice-reitora Florisbela Campos. E o Fora da Curva de hoje discute sobre o que está em jogo nas eleições do dia 28, nesse segundo turno, naquilo que é dos temas mais urgentes, mais importantes, mais essenciais mesmo, às nossas vidas, que é o trabalho, o emprego, os direitos da trabalhadora e os direitos do trabalhador brasileiros. A gente convidou duas pessoas que lidam diretamente com o mundo do trabalho. Eles já estão aqui conosco. Já agradeço bastante a presença de vocês. Estamos, mais uma vez, é um prazer estar com o senhor, o doutor André Luiz Machado, que é juiz do trabalho. Muito bom dia, doutor André. Também conosco, Paulo Rocha, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, aqui de Pernambuco. Muito bom dia, Paulo. Muito obrigada. Bom dia, Adriana, André, né? E os ouvintes da Universitária. Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre importante contar com os esclarecimentos de vocês a respeito desse tema tão importante, que diz respeito a todo mundo, né? Praticamente não, a todo mundo que está nos escutando, certamente. Eu queria começar perguntando a vocês dois, é uma pergunta que, sem dúvida, vocês podem nos esclarecer, que é o doutor André, Paulo, o que é que o trabalhador, o que é que a trabalhadora brasileira precisa atentar, precisa refletir na hora de analisar as propostas dos dois candidatos, né? Os dois planos de governo já divulgados dos dois candidatos. O que é que está em jogo, principalmente em torno do tema trabalho e emprego? Doutor André, Paulo. Antes de mais nada, Adriana, queria agradecer o convite de poder estar aqui presente, agradecer também ao Paulo e manifestar minha honra de estar discutindo esse tema com o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores. Me juntar a você nas palavras de saudação aos professores e professoras que comemoram seu dia hoje e parabenizar o reitor da universidade pela maravilhosa nota que realmente parece que está alinhada com os anseios democráticos, né, e de emancipação social e de justiça social. Parabéns. De fato, Adriana, veja, eu tenho sempre dito o seguinte: a gente tem que adotar um critério para analisar as propostas a partir da seguinte questão: qual delas
implica redução de direitos. Essa é a grande questão, Paulo. Porque eu agora vou falar das propostas que estão realmente depositadas no TSE pelos candidatos que hoje estão disputando o segundo turno das eleições presidenciais. O candidato Jair Bolsonaro claramente aponta para a redução de direitos. E eu não estou falando isso a partir de fake news, nem de informação de ouvir dizer, mas está lá na proposta de governo, que é exatamente a criação, veja só, Paulo, de uma carteira de trabalho verde e amarela, cujo portador ele estaria disposto, ao entrar no mercado de trabalho, a abrir mão dos direitos que estão na CLT. Segundo a proposta, seriam mantidos apenas os direitos que estão na Constituição. Só que tem um dado aí que me parece muito preocupante, que a proposta é a seguinte: com essa carteira, o trabalhador ele estaria disposto a negociar todas as condições de trabalho com o patrão. Então, nessa perspectiva, essa carteira diferenciada, que é a proposta do Bolsonaro, ela na verdade é mais grave ainda do ponto de vista da redução dos direitos do que a péssima reforma trabalhista que foi aprovada no ano passado, a Lei 13.467. Por quê? Porque a Lei 13.467, Adriana, ainda estabelece em algumas situações a intervenção do sindicato no ajuste de condições e cláusulas contratuais. Enquanto que a proposta da carteira elimina qualquer possibilidade de intervenção sindical. Então, o trabalhador só, né? Exatamente, ele estaria nas mãos do patrão. O patrão poderia exigir, em termos de ajustes de cláusulas contratuais, qualquer coisa. E isso, para mim, denota uma redução de direitos clara, né? Clara. É evidência, né? Do ponto de vista da outra candidatura, a candidatura de Fernando Haddad, que é professor da USP, inclusive, ele, pelo menos, tem dito claramente na proposta, está lá claramente, a revogação da Lei 13.467/17, que é a lei da reforma trabalhista. Então, me parece que as duas propostas são bastante antagônicas e, para mim, o critério mais adequado para escolher uma das duas, caso o eleitor queira votar com base nesses critérios, é exatamente aquela proposta que não reduz direitos. No caso, é a proposta do candidato da coligação Brasil Melhor, Feliz, né? Brasil Mais Feliz. Paulo. Adriana, primeiro, bom dia aos professores e professoras. Essa categoria que majoritariamente é feminina e que, por ser feminina, na educação pública, é um dos lugares em que ela tem uma remuneração semelhante e igual aos homens, por conta de, na iniciativa privada, mesmo na educação, em muitos casos as mulheres recebem menos. Isso fica gravado com um dos projetos. Por exemplo, o candidato Bolsonaro tem colocado de que um dos problemas na economia causado pelas mulheres é o fato dela engravidar. Então, engravidando, passa menos tempo no trabalho, portanto, a economia teria problemas, tem prejuízo para o empresariado. Então, primeiro, repito, tornando ao eixo, para esta categoria sofrida, gostaria de lembrar Paulo Freire, que diz que a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. É um ato de coragem se manter na educação. O que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, a discussão da escola sem partido, coloca-se um professor, uma professora, fizer determinadas discussões, ele pode pegar até 22 meses de cadeia, ou seja, quase 2 anos. Por exemplo, uma escola na zona rural, uma escola do campo, se por conta de uma ponte que não foi feita e os alunos não puderam chegar, o professor não pôde chegar, a professora não pôde chegar, se ela discutir isto na sala de aula, como terá sido considerado uma atividade política, ela poderá pegar 22 meses de cadeia. Então isso afasta mais ainda a juventude, é uma profissão extremamente explorada, é uma profissão que recebe muito pouco e a juventude tem se afastado da educação em função das precárias condições de trabalho, em função da remuneração. E agora, ao invés de melhorar, a coisa vai piorando. Agora, isso rima com a proposta do próprio Bolsonaro, que está explícito nas falas deles, inclusive do filho dele, de que se pretende ampliar o ensino à distância.
Isso. Ampliar o ensino à distância significa dizer retirar professores da sala de aula, aumentar o desemprego, passar a escola a funcionar com voucher, ou seja, acabar com a escola pública. Então, tudo isso tem a ver com a economia e a gente volta para o debate. Hoje, portanto, o programa de governo, mais as falas do candidato, apontam para uma imensa retirada dos direitos. Não dá para a gente querer discutir um Brasil melhor, um Brasil diferente do que está colocado aí, sem a gente começar inicialmente acabando com a emenda constitucional 95, que ela dá base para tudo. Ela alimenta a reforma trabalhista, inclusive a reforma trabalhista que o candidato está querendo fazer no campo, porque não é só a carteira verde, é a reforma trabalhista que ele coloca no campo e que já está paradinha lá no Congresso Nacional. Alimenta a retirada de verbas da educação, da saúde, da infraestrutura e por aí. Então, o que está desenhado em um programa é acabar com a emenda 95, ter recursos para o investimento, e em outra a manutenção da emenda 95. Esse é um ponto que eu queria colocar também, porque ele vai embasar todo o debate nos próximos 20 anos. Que as pessoas têm que atentar, né, na hora de fazer a sua escolha. Obviamente o tema suscita muitos comentários, como sempre tem sido aqui quando a gente fala de eleições, e principalmente quando a gente fala a respeito de trabalho e emprego, né? Muitas pessoas parabenizando aos convidados, parabenizando também pelo dia do professor. Chegou uma pergunta do ouvinte Marcos, cadê Marcos? Marcos, ele assina Marcos Lula Haddad. Ele fala: bom dia, nesse momento em que nos encontramos, a justiça trabalhista está correndo riscos, doutor André e Paulo? Adriana, a pergunta é muito boa, porque é uma questão que está suscitando muito debate na própria magistratura trabalhista. Há dois indicativos para a gente avaliar essa questão. Primeiro, que já vem existindo no campo do orçamento público uma redução de recursos para a Justiça do Trabalho. Então, que magnitude, doutor André, essa redução? É séria, é uma redução muito séria que impossibilita, por exemplo, recomposição de quadros de servidores e magistrados, dificulta a ampliação de varas, a capilarização do seu trabalho está realmente comprometida. A impossibilidade de aquisição de material mais avançado, mais moderno para atendimento ao jurisdicionado. Então, o quadro já vem se aprofundando há algum tempo, né? E o que também nos preocupa é que algumas afirmações que foram prestadas pelo candidato que hoje está na liderança das pesquisas é exatamente em uma atitude negativa em relação a essas duas entidades que trabalham diretamente com o mundo do trabalho, que é a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, né? Então, as afirmações são claras no sentido de que essas duas instâncias do Poder Judiciário seriam, para os seus propósitos, seriam negativas, seriam um empecilho, seria obstáculo, né, para a aplicação de uma proposta que, para mim, ela não é nem neoliberal, ela é ultraliberal do candidato da direita. Então, esse é um risco que nós estamos correndo, sim, muito sério. Do fim da própria Justiça do Trabalho, claro. Que já começou bem fortemente com essa reforma trabalhista, né? Já retirando o direito dos trabalhadores, retirando muitas vezes a força do papel dessas instituições, né, Paulo? O que se quer é precarizar o trabalho para maximizar o lucro. E para isso precisa fragilizar todas aquelas pontas, aqueles setores que podem combater isso. Então, é a Justiça do Trabalho, é um movimento sindical e combate não apenas retirando recursos, não apenas retirando atribuições, mas também combate no imaginário, tá? Então, o que é dito da Justiça do Trabalho? De que ela é muito leniente com os trabalhadores. Que passaria a mão na cabeça dos trabalhadores, favoreceria... Nos trabalhadores. O que é dito da Justiça do Trabalho? Que ela impede os agentes econômicos de produzirem, de gerarem empregos, tá? O que é dito aqui na outra ponta dos sindicatos? Que o sindicato é um antro de corrupção. Que o sindicato é um povo ali que só quer ganhar dinheiro. É um povo que não faz nada. É um povo aí vai. E que você pode resolver tudo na relação direta com o empresariado. Então isso está colocado na reforma trabalhista. Por isso que se ataca o financiamento do movimento sindical. Não se ataca o financiamento do movimento sindical por conta dos sindicatos que são... aspas, pelegos, como se diz,
ou incompetentes. Se ataca porque se tem um fito. E qual é o fito? É fragilizar todas aquelas forças que podem impedir o avanço do capital. A reforma trabalhista, por exemplo, no campo, está para vir, é triste. Era até uma pergunta que tinha chegado aqui. Como é que está a situação do trabalhador rural hoje e quais os riscos que esses trabalhadores triste. têm? Por exemplo, uma proposta que tem lá, que eles seguraram para não fazer junto com a reforma trabalhista urbana, desde que o trabalhador, a trabalhadora, pode exercer a sua função por pagamento, tendo apenas a moradia ou a alimentação. Trabalho escravo, praticamente. Trabalho escravo. Na outra ponta, diz que não precisa ter salário registrado em carteira, tá? Aqui é a carteira verde, tá? Em outra ponta, diz que você pode trabalhar por hora. Então, se pegou o salário mínimo, divide pela quantidade de horas que se trabalha ao mês, e ali passa a ter o salário mínimo por hora. Resultado, hoje já, temos pessoas, inclusive em Pernambuco, recebendo R$600 ao mês, porque trabalha pela hora de trabalho, não é pelo salário mínimo. O salário mínimo é da hora. Isso é o trabalho intermitente, aplicado ao campo também? Não. É a jornada reduzida. Tá? É por isso que a gente tem hoje 27 milhões de pessoas que estão nessa situação entre desemprego e salário abaixo, subemprego. Né? Não é bem subemprego a palavra, mas a pessoa usa menos o seu potencial de trabalho, usa menos a jornada de trabalho, portanto recebe menos também. E acaba recebendo menos. Outra pergunta que chegou aqui, doutor André, da ouvinte Carla Cavalcante. E antes de fazer a pergunta, eu vou contextualizar. A gente tem ouvido muito de pessoas, inclusive instruídas, pessoas que estudaram inclusive bastante, de que a gente não deveria ter tanto receio, porque não há risco, como em 64, de uma ditadura militar. É justamente em torno dessa questão que vem a pergunta da ouvinte Carla Cavalcante. Ela diz o seguinte: há algum risco de a gente voltar a um regime militar ou a Constituição realmente nos protegeria? Adriana, veja, em tese, a Constituição, ela vem de um pacto de superação do período da ditadura militar. Embora essa superação não tenha sido completa, eu acho que deixou de existir alguns ajustes importantes, como, por exemplo, a punição exemplar e rigorosa de todos os agentes de Estado que participaram de sequestros, desaparecimento forçado, tortura e morte. Esse pessoal, não foram punidos, porque a lei de anistia foi a lei que acabou anistiando esses agentes do Estado que cometeram crimes. E, de certa maneira, também os militares estiveram presentes na Constituição de 88, tanto é que no artigo 142, nós temos lá que às Forças Armadas foi atribuída a função de tutelar a ordem do país, né? Além da defesa das fronteiras, a tutela da ordem. Então, é óbvio que está latente no nosso sistema, né, a possibilidade de um golpe militar. Mas essa preocupação, ela se agrava mais ainda pelas informações que a gente vai obtendo da própria imprensa e de afirmações e pronunciamentos feitos tanto pelo candidato da direita como seu vice. Sim. Né? O general Mourão, numa entrevista dada, inclusive, para uma das mídias corporativas mais importantes, ele disse claramente que há a possibilidade de um autogolpe. O que é um autogolpe? É a possibilidade de os militares voltarem ao poder a partir da uma instrumentalização desse processo democrático, né? Então, há sinais nesse sentido. Por exemplo, há informações também de que há um grupo de militares que estão assessorando a candidatura da extrema-direita, né? Ou seja, há também, a gente observa claramente, uma certa divergência na posição dos dois candidatos. Um fala uma coisa, outro fala outra, e o candidato que é o general, que é o vice, que é o candidato a vice, ele às vezes se impõe de uma maneira como se ele fizesse valer a sua patente, que é evidentemente bem superior à do candidato a presidente. Então, isso tudo nos traz o temor de que haja uma instrumentalização das vias democráticas para a implantação de um governo autoritário, né? Os sinais estão muito claros para mim. Não sei se o Paulo concorda comigo. Eu concordo. Em cima dessa avaliação de André, tem inclusive quem diga que eles dariam um golpe, porém de forma constitucional, por conta da pressão que foi feita na Constituinte, e disse que ele é o garantidor da ordem. Então, se com essa justificativa, eles entrariam.
Lembrando também que quando começou esse processo de crescimento da direita, uma das vertentes se pronunciava na defesa da volta das Forças Armadas ao comando do país. Então isso não está descartado. É muito contraditória o programa do governo de Bolsonaro e menos de Haddad. De Haddad tem algumas divergências com o próprio movimento social, mas não contraditório. Por exemplo, o candidato diz que, o vice, melhor dizendo, que o 13º é um problema sério para as empresas, que precisa ser acabado. Isso só existe no Brasil, é como se fosse uma jabuticaba. Isso existe no Brasil. Né? Então é uma anomalia, é isso que ele fala. O 13º, por exemplo, em 2017, colocou em torno de 200 bilhões na economia. Tá? Só a rede estadual de Pernambuco, ano passado, colocou mais de 800 milhões. Ou seja, é fundamental para fazer uma poupança para os trabalhadores. Sem dúvida. É fundamental para incrementar poder de compra ao trabalhador. A economia, né? É fundamental para combater, inclusive, um momento de falta de crescimento econômico. Então, retirar isso significa dizer fragilizar a economia. Pois bem, quando o vice diz que tem que retirar o 13º, ele está dizendo que pode diluir. Ao diluir durante o ano, isso se acaba. A gente está lembrando daquilo que eu falei, de o salário ser dividido por hora de trabalho. Então, qual foi o movimento que o candidato fez agora para o segundo turno? Ele que combateu o tempo todinho o Bolsa Família, que vai colocar o Bolsa Família como 13º. Então tem várias contradições dentro. Um diz que tem que privatizar tudo, outro diz não é bem assim. Então este candidato sendo governo, ele vai ter uma série de contradições que ninguém sabe para onde isso vai caminhar, tá? Uma delas é a intervenção militar, que era a palavra que eles usavam, intervenção constitucional. Sim. Então tem muita gente apostando nisso. Sim, verdade. Gente, a gente consegue fazer um pequeno comparativo, pelo menos em relação aos principais eixos de proposta dos dois candidatos à presidência em relação ao trabalho e emprego. Dá para a gente fazer um comparativo? Vocês já começaram a falar, doutor André Luiz lembrou nessa ideia que foi aventada pelo Paulo, esqueci do sobrenome do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes. O consultor para a economia, né? E para todos os assuntos, né? Do candidato Jair Bolsonaro. Ele já falou muitas vezes, não é fake news, não é corrente de WhatsApp, a respeito dessa carteira, né? Que é uma proposta realmente de governo. A gente pode fazer outros comparativos, o que diz o candidato Fernando Haddad, o que diz o candidato Jair Bolsonaro a respeito de trabalho e emprego? Quando a gente lê as duas propostas, de maneira predominante a proposta do PSL, do partido do candidato da direita, é redução de direitos. Então, ela praticamente foca nessa questão, né? Reduzir os direitos adquiridos. Do custo Brasil, como eles chamam, né? Diminuir o custo do emprego e do trabalho para que o empresariado pudesse investir na produção. Mas a proposta da centro-esquerda, da esquerda de Fernando Haddad, pelo menos que eu li, tem, e inclusive alguns outros candidatos no primeiro turno também tinham mais ou menos um alinhamento com relação a essa proposta, que era, por exemplo, a retomada das obras que estão paradas, que são mais de 2.000 ou 3.000 obras, que imediatamente produziria a criação de empregos, né? Porque a construção civil, como vocês sabem, é que mais absorve mão de obra. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta realmente interessante para desenvolver o país e para gerar mais empregos, e a renda também, que é o mais importante. Paulo. Agora, tem dois movimentos. Este que André falou, mas tem um outro movimento também. Em uma candidatura, mantém a emenda 95, mantém a reforma trabalhista e, pelo contrário, e nessa linha, melhor dizendo, diz que vai aprofundar. O candidato Bolsonaro diz de que é fundamental que os trabalhadores discutam se querem emprego ou se querem a manutenção dos direitos. Como se fossem duas coisas distintas. Né? Recentemente, o Brasil provou que dá para manter todos os direitos e aumentar na economia, gerar empregos. Então, vai gerar empregos, inclusive com investimento, esses da retomada, que está expresso na outra candidatura de Haddad, retomar os investimentos, mas está
é necessário também investir, colocar o serviço público como um indutor da economia. Em todos os lugares do mundo, quando teve problema, quem foi o indutor da economia para tirar do buraco foi o serviço público. Agora, na outra ponta que eu falei, o que é necessário? É acabar com a reforma trabalhista. Tá? Porque senão serão gerados empregos, porém empregos precarizados. As pessoas continuarão morrendo em grande parte, terceirizado em grande parte. É ele que morre, é ela que morre nas obras, ela que morre nas grandes construções. Tem que retomar para ter garantia, não de imediato, mas inclusive para o futuro. Até porque isso vai prejudicar imensamente a Previdência Nacional, porque as pessoas ficarão menos tempo no emprego formal, significa dizer contribuir menos, e lá na hora da aposentadoria vai faltar dinheiro. Sem dúvida. Outros ouvintes entrando em contato conosco para que vocês expliquem melhor sobre a carteira verde e amarela que a gente falou no começo do programa. A proposta da carteira verde e amarela, como está no plano de governo do candidato PSL, seria exatamente um indicativo de que o seu portador, ou seja, o trabalhador que portasse a carteira verde e amarela, ele estaria abdicando das regras da CLT, prevaleceriam apenas os direitos previstos na Constituição, mas o que é mais grave para mim é que aquele que porta essa carteira estaria sujeito a se submeter a todo tipo de ajuste nas cláusulas das condições de trabalho. Ou diferentemente do que acontece hoje, não haveria intervenção sindical, ou seja, ele estaria absolutamente sozinho diante do empregador no ajuste das cláusulas contratuais. Então, mesmo que fosse garantidas os direitos que estão estampados na Constituição Federal, isso não quer dizer que num ajuste feito diretamente entre empregado e empregador, sem a interferência do sindicato, você não tem redução de direitos. Você tem redução de direitos. Você pode ter uma série de situações em que o trabalhador passa a ganhar menos por questões que não ferem diretamente a Constituição. Uma das questões que foram colocadas pelo Paulo é exatamente o trabalho intermitente que está lá na reforma trabalhista, que é, na verdade, o trabalho por hora. E que não dá uma perspectiva para o trabalhador de se ele vai estar ou não empregado na próxima semana ou no próximo mês. E mais grave ainda, como o Paulo colocou muito bem, isso já foi um estudo feito por alguns órgãos de análise, como o DIEESE, de que essa situação pode gerar uma condição extremamente curiosa, o trabalhador não poder fazer o recolhimento para o INSS, porque ele pode ganhar tão pouco que não pode pagar o piso que o INSS exige para a contribuição para a aposentadoria. Veja que situação drástica. Então, essa questão que está em jogo para mim. Essa carteira, o portador dessa carteira, ele estaria absolutamente entregue ao talante do empregador, né? Nas regras que ele poderia estabelecer. Ao bel prazer do empregador. E, obviamente, ele, numa situação de desemprego, ele é tendente a aceitar essas regras. Eu me lembro muito, Adriana e Paulo, da época em que o governo militar, nos anos 60, 67 mais precisamente, implantou a FGTS. Na época, se vocês se lembram, quer dizer, eu tinha 6 anos, eu sei pela história. Eu não me lembro mais usufruir da FGTS. Mas o FGTS, quando foi implementado, ele era facultativo para o empregador. O empregador poderia ou não adotar. Como estava em jogo a estabilidade no emprego, obviamente todo empregador só admitia empregado que optasse pela FGTS. Era uma opção falsa, na verdade. É mais ou menos o que está parecendo com a carteira verde e amarela, né? É óbvio que um empregador, diante de um trabalhador com a carteira azul, que é a CTPS atual, e a verde e amarela, ele obviamente vai optar por aquele que dá condições de ele retirar direitos. E há um risco, gente, última pergunta antes de a gente entrar num intervalo bem breve. Há risco, por exemplo, ou é possível, a Constituição permite que os trabalhadores sejam demitidos para serem recontratados com esta tal dessa carteira verde e amarela? Isso seria possível? Eles já resolveram isso com a reforma, né? Trabalhista. Tá? Isso eles já resolveram. Olha, a reforma trabalhista é tão danosa, nem chegou a verde e amarela ainda, e nem chegou a reforma trabalhista do campo. Mas na linha que André citou, eu queria citar um exemplo agora de dezembro passado em Fortaleza. O Jornal Diário de Fortaleza, ele publicou... Diário do Nordeste, né? Fortaleza? Diário, estamos misturando ser do Nordeste. Mas o Jornal Diário em Fortaleza, na capital, divulgou o caso de uma empresa, isso em dezembro passado, de que o salário que uma empresa estava contratando a pessoa
porque a pessoa era para trabalhar aos domingos e por hora de trabalho, o salário era insuficiente para pagar a previdência. A contribuição da pessoa com a contribuição, o salário da pessoa total, com a contribuição da empresa era insuficiente para pagar o piso da previdência. Esse exemplo que o doutor André disse que poderia acontecer, né? Tá? Então não é um exemplo que ele deu, não é exemplo hipotético. É real, já está infelizmente acontecendo, se não operado. Já tem. Gente, a gente vai para um breve intervalo aqui no Fora da Curva. A gente vai continuar discutindo já sobre as eleições e os riscos para a trabalhadora e o trabalhador brasileiros. Até daqui a pouco. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h31. Neste mês de outubro acontece mais uma edição do Festival Sonora Olinda, o evento que fortalece a mulher na cultura. Entre os dias 15 e 20 de outubro, a cidade de Olinda vira palco de shows, oficinas, debates e rodas de diálogo com as mulheres que trabalham do artesanato à técnica. Nos siga nas redes sociais para se programar para o festival. @Sonora Olinda, porque a cultura também é delas. Programa Sexta Frequência. Sintonize na Rádio Universitária 99.9 FM. A gente vai descobrir que a música pernambucana não acaba só em forró. Sexta Frequência, toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Já respondeu à pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, da UFPE? A pesquisa é uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE e está disponível através da plataforma Siga. É importante que todos e todas que fazem parte da comunidade acadêmica respondam, seja docente, estudante ou faça parte do corpo técnico da universidade, heterossexual ou LGBTI+. O sigilo é garantido e a sua resposta nos ajudará a construir políticas de segurança, saúde e inclusão cada vez mais efetivas dentro da universidade. Pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, na UFPE. Uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Voltamos a transmitir ao vivo o programa Fora da Curva, falando hoje sobre os riscos para a trabalhadora e o trabalhador brasileiro nessas eleições. Estamos aqui na bancada do Fora da Curva com o juiz André Luiz Machado, juiz do trabalho, e com o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Paulo Rocha. Gente, como eu falei anteriormente, muitas perguntas, muitas dúvidas em relação aos programas de governo relacionados a trabalho e emprego dos candidatos, e que bom que a gente pode esclarecer às nossas ouvintes e ouvintes. Há uma pergunta aqui de Carla Cavalcante, não necessariamente apenas relacionada ao tema trabalho, mas em relação ao que a gente vem vivenciando aqui no Brasil. Principalmente em relação à violência e à explicitação de crimes de acordo com ela. A pergunta é o seguinte: por que quem tem imunidade parlamentar não pode ser preso? Por exemplo, se alguém fala explicitamente que é homofóbico, racista, faz apologia e é favorável à tortura, ela se refere certamente ao candidato Jair Bolsonaro, essa pessoa vai presa por crime contra a lesa humanidade. Então, por que essa punição também não pode ser aplicada a eles? Adriana, essa imunidade, ela tem limites também, né? Então, é possível, por exemplo, que um parlamentar que incorra num desses crimes, ele seja, inclusive, ele perca o seu mandato por falta de decoro parlamentar, né? A imunidade parlamentar, ela também garante a possibilidade de manifestação política, né, e liberdade de pensamento e expressão. Mas isso não tem os seus limites. Obviamente que a apologia ao crime, ela não pode ficar impune. Tanto é que o próprio candidato,
candidato Jair Bolsonaro, recentemente ele foi denunciado pela Procuradoria Regional do Trabalho, Geral da República, por crime de racismo, por aquele episódio envolvendo os quilombolas, né? E infelizmente o Supremo Tribunal Federal entendeu que o candidato ele estava no exercício da sua liberdade de expressão, né? Então é bastante preocupante, mas não é essa imunidade, ela não é total e completa, né? Obviamente pode haver a abertura de denúncia de um processo de inquérito, de investigação para apuração de crime. Infelizmente, nesse caso que o senhor falou agora, exatamente, a interpretação foi equivocadíssima, né? Ele está condenado no caso em que ele agrediu a deputada Maria do Rosário. Isso. Né? Porém, ainda cabe recursos, ele ainda vai se defender. Agora, veja, a gente tem que, quando pensa essas coisas, a gente tem que pensar na estrutura, como é que o país está pensado, como ele foi construído. Então, ele foi construído para proteger determinados segmentos da sociedade. Então, um parlamentar, para ele sair, ele vai ter que ser julgado por seus pares. E se seus pares majoritariamente concordam com aquelas posições, dificilmente ele vai sair. Sem dúvida. Tá? Eu queria chamar meus queridos estudantes de jornalismo, Nath Sonati, também Fábio Gabriel. Eles têm duas notícias importantíssimas a respeito do nosso momento, não é isso, Nath? Bom dia. Bom dia. Os professores e as professoras do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco emitiram uma nota de repúdio ao fascismo. Abre aspas. Os professores e as professoras do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em sua trajetória de mais de 50 anos de formação de profissionais comprometidos com a democracia e com os direitos humanos, manifestam seu total repúdio ao fascismo, expressam um discurso de incitação ao ódio, à violência e ao horror monstruoso, impregnado de racismo, xenofobia e de perseguição a todas as formas de expressão da liberdade. Um discurso que atenta contra as mulheres, contra os negros, contra os movimentos LGBT, contra o respeito às diferenças e a todo o princípio de dignidade humana. Tal postura arrogante, autoritária, violenta e fascista viola a ideia de educação como prática de liberdade, colocando-se na contramão da educação transformadora, crítica e reflexiva da sociedade como direito do cidadão em suas múltiplas formas de expressão humana e democrática. A liberdade de cátedra que contempla a diferença e o diálogo não pode ser cerceada. A pedagogia brasileira, respeitada e reconhecida no mundo inteiro, não pode ser ameaçada. Paulo Freire, ícone de uma educação libertária, democrática e dialógica, norteia os passos dos educadores brasileiros na condenação do fascismo e de toda forma de opressão, como nós estamos fazendo neste ato comemorativo do Dia do Professor. No quadro político atual, que ameaça os direitos fundamentais dos cidadãos garantidos na Carta Magna de 1988, os professores e as professoras do Departamento de Educação da UFRPE se reúnem aos setores progressistas da sociedade brasileira contra o fascismo e a favor da educação. Obrigada, Nath. A gente escutou o manifesto divulgado pelos professores e professoras do Centro de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fábio Gabriel. Olá, pessoal. Os professores da Universidade Federal de Pernambuco também lançaram um manifesto democrático em defesa da universidade, onde eles afirmam que, abre aspas, as universidades são espaços democráticos e plurais. São nelas que se formam os principais técnicos de nossa sociedade e desenvolvem-se as pesquisas e inovações tecnológicas indispensáveis para garantir o desenvolvimento do país, além de ser indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. No âmbito acadêmico, a intolerância, o desrespeito, as perseguições ou o discurso do ódio não são admissíveis, pois este é um âmbito de debates de ideias. O conhecimento precisa ser prioridade em nosso país, porque não podemos admitir a ignorância como regra. Um país deve promover a proteção da população, sempre garantindo o acesso ao conhecimento, fecha aspas. Muito obrigada, Fábio. E eu, como professora do UFPE, eu assino de olhos quase fechados, porque sempre abertos, né, esses dois manifestos importantíssimos. É importantíssimo que haja o posicionamento. É isso que o Fora da Curva sempre defende, né, um jornalismo posicionado. A gente estava falando, Paulo, desde o começo do programa, né, que há chances reais, né, não baseadas em mentira, não baseadas em fake news, muito menos em boatos de WhatsApp, há chances reais de o trabalhador e a trabalhadora brasileiras virem realmente a perder direitos
básicos, né? Dos mais basilares. E eu queria que vocês comentassem quem é que já está sendo mais prejudicado desde da implementação da reforma trabalhista e que pode vir a perder ainda mais caso ganhasse o candidato do PSL. Olha, de início, o Supremo Tribunal Federal confirmou algumas coisas que já tinha dito final do ano atrasado, começo do ano passado, da possibilidade da terceirização do serviço público, quando citava ali através das organizações sociais. Com a reforma trabalhista isso piorou. Então, o que é que tem um impacto de imediato? O serviço público, da forma como ele existe hoje, ele vai se acabar, tá? Se continuar isso. Por exemplo, uma cidade de Santa Catarina abriu pregão para contratar professor de educação física. Meu Deus do céu. Como é o pregão? O professor que oferecer o menor salário para assumir aquelas aulas. Tá? Como se contrata uma empresa para fazer algum serviço. Então, a geração do emprego que está se dando está sendo menor do que se prometia. E essa geração de emprego está sendo de emprego caminhando para precarização. Subemprego. Então, isso está acontecendo principalmente na iniciativa privada. Isso já é fato, né, Paulo? Já é fato. Por isso que eu citei aqui o caso, há pouco tempo, da contratação em Fortaleza. Aqui em Pernambuco, já temos pessoas recebendo R$600 ao mês, por conta da jornada de trabalho já sendo utilizada dentro, com os parâmetros da reforma trabalhista. Então, em 2018, tem gente aqui em Pernambuco e no Brasil inteiro recebendo menos do que um salário mínimo. Menos do que o salário mínimo. Porém, aspas, legalizada. Porque a jornada pode ser contratada por hora. Então, se a hora está dentro da hora do salário mínimo e a pessoa tem uma jornada menor, então a remuneração também é menor. Tá? Agora, isso vai ampliando na medida que vai avançando. Por isso que a gente tem que discutir algumas coisas do que está nos programas de governo, do que está já no Congresso Nacional, mas sem perder a perspectiva da revolução tecnológica. Porque essas coisas vão se cruzar, estão se cruzando. Explica aí, Paulo. Por exemplo, a gente corre o risco, eu costumo dizer isso, eu sou da educação também, a gente corre o risco daqui a alguns anos a gente ter uma aula de matemática aqui no ensino médio ser dada por uma pessoa que está no Japão, que está na China, que está no Canadá, que está em qualquer local. À distância. À distância, dando aula para várias turmas. Está no plano de governo, inclusive, do Jair Bolsonaro, né? Aula à distância, tá certo? Isso significa desemprego, mas significa também entrar num serviço público alguém que não é do serviço público, tá? A gente vai gerar uma ponta com a reforma trabalhista que foi feita, que retira direitos, que faz com que a pessoa receba menos, somando com a jornada de trabalho que é alta, e do outro lado a revolução tecnológica, a gente vai gerar, e já está gerando, uma quantidade enorme de pessoas desempregadas. E aí a gente tem nos dois programas de governo, um que diz a gente quer revogar a emenda 95, a gente quer avançar do ponto de vista do colchão social, de dar proteção à sociedade, e outro que diz não, a gente tem um Bolsa Família, que o Bolsa Família é uma fábrica de pessoas delinquentes, uma fábrica de pessoas que não querem trabalhar, e que quer acabar com esse colchão social. E quer ampliar ainda a reforma, né? E quer ampliar a reforma. Então, para onde é que vai essa sociedade? Tá? André. Nessa perspectiva que você abordou, Adriana, de que já está acontecendo a perda de direitos, eu colocaria um outro dado interessante também. Não só no campo do direito material, do trabalho, mas do direito processual. A reforma trabalhista, ela criou obstáculos e empecilhos graves para que o trabalhador ajuize uma ação para ir em busca dos seus direitos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, agora pagamento de custas, pagamento de honorários sucumbenciais por advogado da empresa. E antes, como é que era antes, doutor André? Caso algum pedido não seja deferido, pagamento de honorários periciais, mesmo que o trabalhador tenha o benefício da justiça gratuita. Então, são obstáculos seríssimos ao ajuizamento da ação. Para você ter uma ideia, Adriana, eu vou lhe trazer dados concretos. Eu sou juiz titular da primeira vara do trabalho do Cabo. Esse mês agora de outubro, nós deveríamos ter em torno,
se consideramos o ano passado, né, a gente deveria ter em torno de 1.200 a 1.300 ações. Nós temos apenas 670 ações ajuizadas. Ou seja, houve uma redução drástica na busca dos seus direitos pelo trabalhador, né? Por quê? Porque o trabalhador se vê inibido diante da possibilidade de pagar honorários sucumbenciais, recolher custas, pagar honorários periciais. Então, isso vai de encontro com aquilo que a Constituição diz de atendimento de jurisdição gratuita para todo jurisdicionado que for hipossuficiente. Então, por que a gente antigamente isentava o trabalhador desses ônus processuais, como a gente chama? Porque ele é o hipossuficiente na relação empregatícia. E não só isso, não é só pelo que é o que menos tem não recurso. é só porque ele é hipossuficiente, é porque ele chega às barras da Justiça do Trabalho desempregado. Sim. A Justiça do Trabalho é essencialmente uma justiça de pessoas desempregadas, né? Tanto é que na última estatística do CNJ, a gente mostra que o número assim predominante de pedidos na Justiça do Trabalho, mais de 80%, é de verbas rescisórias só. Verbas que são devidas na hora que o trabalhador é demitido, que deveria ser pago logo na demissão. E não é pago, né? O empregador, ele tem aquela prática de dizer, não todos, quero dizer bem claro isso, mas não todos, de dizer, não, vá buscar na justiça os seus direitos, né? Não paga. Então isso é um dado concreto hoje de redução de direitos, ou seja, a dificuldade que o trabalhador está tendo agora de ter acesso à jurisdição. Esse é um problema sério. Adriana, só um exemplo disso aqui que o doutor André está dizendo. No Rio de Janeiro teve um caso recente em que um trabalhador ajuizou e ele ganhou parte da ação e perdeu parte da ação. Então ele ganhou na ação 50 mil e perdeu na ação 65 mil. Ou seja, ele ficou devendo 15 mil. Tá entendendo? Ganhou perdendo e perdeu ganhando, né? Para ele só houve prejuízo. Eu queria que a gente comentasse, ainda temos alguns minutinhos antes de a gente finalizar o programa, como é que fica, por exemplo, a gente falou até há pouco sobre concurso público, como é que vai ficar a situação dos concursos públicos no Brasil? É preciso lembrar aos ouvintes que o STF já liberou a terceirização irrestrita, inclusive foi tema do nosso programa de algumas semanas, que o doutor André esteve aqui conosco, e o presidente Temer já sancionou, né, um decreto, não me lembro se foi um decreto, é um decreto, né, doutor André? 95, liberando 96, isso, liberando a terceirização irrestrita, inclusive na administração pública, né? Em teoria, professores, médicos, advogados, né, pessoas que desenvolvem atividades fins poderiam ser terceirizadas, ou seja, é o fim do concurso público. Eu queria que vocês comentassem isso e também, aproveitando, tem um questionamento aqui da ouvinte Carla Cavalcante. É possível realmente que um presidente que assuma retire o 13º e as férias? Ela disse, mas não está na Constituição, como é que ele poderia fazer isso, né? Do nada, se ele quiser, ele vai lá e tira. São duas questões, concurso público e essa questão do 13º e das férias, se é possível legalmente ser retirado do trabalhador. Olha, quem abriu a brecha inicialmente foi Fernando Henrique, na reforma administrativa lá, a década 98, mistura 98, 99, por aí. Então, por exemplo, Jarbas copiou aqui em Pernambuco e criou o que é função essencial do Estado e função concorrente. Então, educação, saúde, já na rede estadual, é função concorrente. Aí você soma isso agora com a reforma trabalhista e com a posição do Supremo. Então, o que é que significa? Da mesma forma que ele contrata uma empresa de limpeza, agora ele vai contratar uma empresa para contratar professor. Tá? Vai contratar uma empresa do jeito que ele hoje já contrata uma cooperativa de médicos, agora ele está aberto para 100% do hospital ser a cooperativa de médico. Ou 100% ser de uma empresa, pior ainda, ser de uma empresa privada que tenha uns médicos. Então, isso é o fim do concurso público. Vai sobrar o quê? Onde foi exclusiva de Estado. Vai sobrar a carreira de policial, tá? Talvez fique das agências reguladoras, talvez fique no magistrado, considerando que está querendo acabar. Tem uma estrutura, tem toda uma articulação para acabar com a justiça do trabalho. Talvez fique os outros juízes, mas a justiça do trabalho eles vão para cima. Porque é fundamental fragilizar o sindicato e fragilizar a justiça do trabalho para que a reforma caminhe. Vai em curso, né?
André. Com relação à possibilidade de exclusão, eliminação desses direitos da Constituição, aí realmente tem uma discussão. Eu entendo que esses direitos, eles integram o que eu chamo de corpo do direito social e, portanto, cláusula pétrea. Não poderia ser retirado da Constituição. Não pode haver nem sequer uma proposta de emenda constitucional tendente nem discussão, a retirar esses direitos. Mas veja, a gente já viu tanta coisa no campo jurídico ultimamente, a legitimação de certas barbaridades, né, de coisas horríveis pelo Judiciário e pelo Supremo Tribunal Federal, que a gente não sabe o que pode acontecer. Né? A gente não sabe. Apostando na resistência dos setores que lutam pela democracia, né, e pela emancipação social, eu diria que, caso o candidato da extrema-direita seja eleito, obviamente isso vai gerar a necessidade de uma articulação de toda a sociedade civil organizada que preza pela democracia, né, de resistir a qualquer alteração que implique redução de direitos. Então, essa é uma questão que transita entre o jurídico e o político. Quando eu falo jurídico, são os instrumentos jurídicos para alteração, para construção de direitos, e político, quando a população ela vai para a rua, ela resiste, ela luta por conquista de direitos. Aliás, todos os direitos trabalhistas, historicamente, foram conquistados mediante a luta dos trabalhadores. Não fossem a luta dos sindicatos, a luta dos trabalhadores, a gente não teria os direitos hoje. Nunca foram da esquerda, direita, centro, nunca foram concessões, né? Mas foram realmente retiradas a fórceps da classe dominante. Então, essa questão entre o direito e a política é algo que a gente vai ter que avaliar bem no eventual governo autoritário. Gente, a gente tem ainda 4 minutinhos antes de finalizar o programa e eu queria que vocês conversassem com as ouvintes e com os ouvintes sobre o que realmente está em jogo, o que é fato, o que é verdade, o que é comprovado na vida das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Paulo, por favor. Olha, uma coisinha que eu anotei estava passando batido. A proposta dos candidatos com relação à carga tributária, aos impostos. Primeiro, não é conversa... É conversa fiada dizer que a carga trabalhista, a carga de impostos no Brasil é muito grande. É muito usada de forma errada os encargos que tem. A sonegação que tem é muito grande. A sonegação é enorme. Agora, a proposta, a gente está falando da proposta, não que está sendo dito. A proposta que, por exemplo, coloca o candidato Bolsonaro para um imposto de renda é a tabela de 20% para todo mundo. O que é que significa, Paulo? O que é que significa? Que quem paga 7, quem paga 14, sobe para 20, que são os menores salários, tá? Mas quem paga 27, desce para 20. Então, desce o imposto sobre a renda de quem ganha mais, tá? Na outra ponta, a candidatura de Haddad disse que até 5 salários mínimos, imposto de renda 0. Isenção. Tá? Isenção. Então, o que está numa candidatura dizendo vamos taxar as grandes fortunas, a outra está dizendo que reduz os impostos das grandes fortunas. Tem uma anomalia no Brasil. Por exemplo, nós dois somos servidores públicos, nós temos nosso desconto do imposto de renda lá, não tem para onde, eu digo nós dois, eu e André, não tem para onde correr. Mas o grande empresariado, ele utiliza do Prolabore, ele não tem salário, então ele não paga esse imposto. A gente tem uma moto velha, a gente paga a moto velha, do imposto. O outro compra um iate novo, está fora, porque não tem IPVA. Tá? Então tem que rediscutir a carga tributária, não significa dizer ampliar a carga tributária. E tem que discutir a taxação das grandes fortunas. Isso está na proposta de Haddad, não está da de Bolsonaro. Agora, taxar as grandes fortunas é uma questão que está na Constituição Federal de 1988. Por favor, doutor André. Exatamente. A questão da carga tributária, e o Paulo colocou de maneira brilhante, essa proposta que foi apresentada pelo Paulo Guedes é uma proposta de tributação regressiva. Isso não existe em lugar nenhum. É o contrário, quanto mais a pessoa tem ingressos, né, tem receita, ele tem que pagar mais imposto. Em todo lugar do mundo, né, gente? Então ele está propondo uma formulação regressiva de taxação, de tributação, que é um absurdo. Na verdade é porque aí há um componente também de classe. Obviamente essa proposta ela vem atender, obviamente,
as classes dominantes, o empresariado como um todo, que hoje, de certa maneira, está pesadamente apoiando essa candidatura, né, com algumas exceções. Então, é realmente um absurdo essa proposta de tributação regressiva. E no mais, é aquilo que eu falei, Adriana, eu acho que diante dessa situação que nós estamos vivendo, esse momento eleitoral, acho que um critério que eu daria aos ouvintes exatamente é esse, é você analisar das propostas aquela que reduz direitos, retira direitos, que retira investimento e que não tem condições de criar empregos. Então, essas propostas, né, se elas retiram direitos, se elas não apontam para a criação de postos, né, de trabalho, então não pode ser acolhida pela população trabalhadora. Então esse é o critério que a gente tem para oferecer no momento que você for escolher as duas propostas. Tem mais algum critério que a gente deveria observar, Paulo? O sonho, a questão do sonho. A gente não chegou aonde a gente está sem ter sonhado, sem ter lutado. A gente acabou com a escravidão, com jornada de trabalho de 16 horas por dia para mulheres e crianças, de domingo a domingo, sem férias, sem nada disso, sem sonhar e sem lutar. A gente tem 2 projetos, um que está querendo resolver questões imediatas, outro que está querendo resolver questões imediatas, mas questões também do futuro. Quem quer resolver só a questão imediata carrega diversas contradições. Por exemplo, precisa privatizar a Petrobras, precisa vender o petróleo, porque privatizado gera emprego, mas, por exemplo, a empresa norueguesa que está comprando é uma estatal norueguesa. E reverte todo o dinheiro da estatal para o bem-estar social, né, Paulo? Para o bem-estar social na Noruega. Então, era isso que estava em discussão no Brasil e que está se parando essa discussão. Então, pense nisso, pense para agora, pense para 50 anos, pense que o desemprego que vai acontecer para o seu filho, para a sua filha, sua vizinha, seu sobrinho. Então, se você está satisfeito com o emprego, com carteira assinada, não vá votar em quem defende a carteira verde, sem carteira assinada e sem direitos. Sem dúvida, que a educação e a informação sejam as verdadeiras armas, né? Principalmente hoje, nesse dia do professor, vamos lembrar, vamos ler, vamos nos informar. Essa é a verdadeira liberdade, gente. Fora da Curva de hoje está terminando, está ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo, Paulo, a você pela sua presença. Agradeço muito obrigada. Também. Muito obrigada, André Luiz. Obrigado, né, pelo convite. Vamos chamá-lo sempre, né, mais vezes. Agradeço também bastante a Ed Rodrigues, que me ajudou na produção, no estúdio. Muito obrigada, Nath Sonati, a Fabson Gabriel, na técnica, nosso querido Chico Rocha. A gente tem reprise do Fora da Curva, para quem não conseguiu escutar e assistir agora, às 9h. Amanhã, o Fora da Curva continua. Boa semana para vocês. Feliz Dia da Professora e do Professor. E coragem, que a Terra está rodando. Até mais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h58. São Paulo, julho de 1990. O mundo ainda comemorava a queda do Muro de Berlim. A Europa se libertava de um barco do comunismo. Enquanto isso, na América Latina, um encontro selava a criação do Foro de São Paulo.
Um grupo político com viés ideológico comunista de esquerda, liderado por Lula e Fidel Castro. A semente de um projeto de doutrinação e domínio político foi plantada em nossa pátria. As consequências estão sendo sentidas quase 20 anos depois. E nós fomos criando uma consciência na esquerda da América Latina e hoje todos aqueles que participaram do Fórum de São Paulo chegaram ao poder. Cuba é o país mais atrasado do mundo. A Venezuela está devastada. O Brasil, governado pelo PT durante 13 anos, está em sua maior crise ética, moral e financeira da história. Estamos à beira de um abismo. A corrupção é uma chaga. A violência assusta as nossas famílias. E o desemprego tira a esperança de milhões de brasileiros. Como na Venezuela, tão admirada por Lula, Dilma e Haddad. Fizeram de Brasília um balcão de negócios e muitos deles já estão presos. Mas o vermelho jamais foi a cor da esperança. O vermelho é um sinal de alerta para o que não queremos para este país. Eu acho um absurdo um presidiário que, se ele está preso, ele é tão bandido quanto qualquer um outro. A maioria dos chefes de tráfico, eles comandam um morro através dentro da prisão. O Haddad, ele vai ser só um bonequinho que você compra em uma feirinha e o Lula vai ser o cabeça de tudo. Sou mulher, sou negra e, acima de tudo, brasileira. Vamos mudar esse país. Chegou a hora, só depende da gente. PT nunca mais. A nossa bandeira é verde e amarela. O nosso partido é o Brasil. Começamos essa caminhada com uma simples palavra: gratidão. A Deus, em primeiro lugar, pela vida de Bolsonaro. Tentaram tirá-lo de combate, mas a determinação só aumentou. Gratidão pela votação no primeiro turno de milhões de brasileiras e brasileiros. Chegamos até aqui com a verdade, com opiniões firmes e com Deus acima de tudo. Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, casado com Michele Bolsonaro. Nascido no interior de São Paulo, serviu com muito orgulho o Exército Brasileiro de 1971 a 1988. Bolsonaro é pai de 5 filhos, 4 homens e seu xodó, a pequena Laura. Educar um filho homem, né? É fácil, né? Vai jogar bola, dá um carrinho nele, fala palavrão também, e quando vê uma mulher é diferente, certo? É completamente diferente, né? Inclusive é uma confissão, né? Eu já estava... Eu já tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha, eu tenho uma enteada em casa, né? A minha esposa era mãe solteira, ela falou até pela manutenção do casamento, né? Que é a realização, grande parte das mulheres, é ter filhos, né? E eu fui no Hospital Central do Exército, desfiz a vasectomia, mudou sim, muito a minha vida, com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Te amo. E um beijo, como é que é, cara? Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. No Congresso Nacional, Bolsonaro tem orgulho de dizer que nunca fez conchavo, nunca manchou seu nome ou a sua honra. Bolsonaro é honesto, raridade hoje em dia na política. Firme, sempre defendeu os valores da família e foi voz forte e dura nos momentos em que o país mais precisou. Chegou a hora de o Brasil se unir, virar a página do passado que não queremos de volta e eleger um presidente que vai fazer essa nação crescer e melhorar de verdade a sua vida. Precisamos sim de políticos honestos e patriotas. E mais do que tudo, um governo que saia do cangote da classe produtora. Temos certeza que dessa forma seremos uma grande nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Começa agora o programa Haddad Presidente 13. Todos pelo Brasil. Eu quero Haddad, aê, felicidade, aê. Pessoal, a gente queria começar esse programa num clima de paz, de propostas, mas não tá dando.
Uma eleição para presidente da República é coisa muito séria. Não pode ser manipulada por mentiras e calúnias, como as que são veiculadas pelos seguidores do Bolsonaro nas redes sociais e no WhatsApp. Tem que prestar atenção nessas mentiras que se espalham, principalmente no WhatsApp. Pessoas mal intencionadas fazem montagens com fotos, com vídeos para parecer verdade, mas não é. Essa é a quadrilha da mentira. Esta é a quadrilha da fake news. A turma que apoia o Bolsonaro espalhou foto da Manuela com camiseta desrespeitando Jesus. É montagem, gente. É mentira! O próprio Bolsonaro espalhou a história do kit gay na